O IBS e a CBS vão estar incluídos? Eles vão estar na base de cálculo do ISS e do ICMS? Como assim? Então, essa é uma das perguntas aqui que está mais pipocando aqui no contexto da reforma tributária, né? E os contribuintes estão com essa dúvida, né? Se o IBS e o CBS vão compor aí a base de cálculo do ICMS e do ISS. E o contrário, né? O ISS e o ICMS compõem a base de cálculo do IBS e CBS, né? É uma doideira, né? A gente ficar se questionando, né, sobre a inclusão de tributo na base de cálculo de outro tributo. Realmente é uma discussão que acontece somente aqui, né, no nosso sistema tributário, é algo típico brasileiro, né, tributo sobre tributo. Mas, enfim, é isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Né, é algo bastante atual, que está aí realmente na cabeça de quem está participando das discussões aí da reforma tributária. Então vamos conversar sobre esse importantíssimo tema aqui nesse vídeo. Né? E antes de começar mesmo, né, a gente começar a tratar aí desse tema, entrar no conteúdo mesmo, que é o que importa aqui nesse vídeo, vamos fazer aquele combinado, né? Aquele combinado, né, que a gente sempre faz. Né? Se você gostar do nosso vídeo, né, ao final, assistiu ele todo, gostou, nossa, que bacana, você vai pegar o seu dedinho e vai tascar o like aí no vídeo. É bastante importante aqui pra gente que produz conteúdo toda semana aqui no YouTube. E aí, se você gostar, falou, pô, eu quero me inscrever aqui. Se inscreva aqui no canal, né? Ative o sininho, receba aí as notificações em primeira mão, né? De quando a gente soltar vídeo, né? Publicar vídeo aqui no nosso canal, que toda semana a gente publica vídeo aqui no nosso canal. Então vamos lá, falei demais, vamos pro vídeo, vamos rodar, roda a vinhetinha, né? E vamos pro vídeo. Vamos lá, né? O IBS está na base de cálculo do ICMS, do ISS? Está incluído, está excluído, né? Como que a gente vai ter? Por que isso é importante, né? Porque a gente vai ter uma fase de transição. A gente vai ter uma fase de transição, né, em que o ICMS e o ISS vão estar convivendo, né, com esses tributos novos, né, que a gente denomina de IVA dual, né, o IBS e a CBS. Né? O ICMS e o ISS vão ser só extintos lá em 2033. Então a gente vai ter aí de 2026, né, 2027 até lá 2032, até final de 2032, o ISS e o ICMS convivendo aí com o IBS e com a CBS. A gente já tem lá, já em 2026, começando ali o período de teste, né? A CBS já em 2027 já vai ser cobrado de forma integral. Já o IBS vai ter aí até 2028 aí um período de teste, né? Só 2029 em diante, né, que realmente aí o IBS vai começar realmente a crescer. Né? A CBS já desde 2027. Então é importante a gente responder esse questionamento, né? Se o IBS e a CBS vão estar incluídos aí na base de cálculo do ISS e do ICMS. Essa é a pergunta do momento, né? Essa é a pergunta do momento. E a gente está acostumado a fazer essas discussões, né? Principalmente lá no caso, né? Quem é da área tributária sabe, o tema 669, né? Ali da repercussão geral, que tratou da exclusão do ICMS na base de cálculo da PiscoFins, e aí a gente teve várias outras teses filhotes. Né? E sempre como pano de fundo, né, a inclusão não, né, de um determinado tributo na base de cálculo do outro tributo. Então a gente está acostumado a discutir sobre isso, né? Porque a gente está acostumado a ter tributo na base de cálculo do outro tributo. Então a gente tem vários tributos incidindo sobre o mesmo fato, enfim, é algo que a gente está acostumado a discutir, né, aqui no contexto do nosso sistema, do nosso sistema tributário. Né? Mas vamos lá, vamos, vamos aqui para o slide que eu trouxe aqui, como de costume, alguns questionamentos, né, para a gente responder. Antes de a gente entrar na questão, né, na pergunta, no questionamento que a gente se propôs a fazer aqui nesse vídeo, eu quero começar com esse questionamento. O ICMS e o ISS vão estar incluídos na base de cálculo do IBS
e a CBS. Esse daqui é mais tranquilo, aqui a gente tem realmente já uma resposta, porque está expresso na emenda constitucional 132, está lá já no texto constitucional, que no caso da base de cálculo do IBS e da CBS, não vai ter praticamente nenhum tributo, só imposto seletivo. Então não vai estar incluído lá nem o próprio IBS e a CBS, né? Diferentemente do ISS, do ICMS, da PiscoFins, que eles fazem parte da sua própria base de cálculo, são tributos calculados por dentro, e isso gerou vários problemas dentro do nosso sistema tributário, como também a questão da não cumulatividade, ter várias restrições ao crédito, né? E aí isso faz com que a carga tributária que incida em uma determinada operação a gente não sabe, não é algo transparente, né, por vários motivos. E um deles é essa questão, né, do cálculo por dentro, né, do tributo fazer parte da sua própria base de cálculo, né? Então isso é bastante comum, né? E com a reforma tributária, pelo menos no caso do IBS, da CBS, do imposto seletivo, a ideia é que sejam tributos calculados por fora, como é o IPI, né? Como é o IPI. O IPI é um tributo calculado por fora, ele não compõe a sua própria base de cálculo. Então, no caso do ICMS e do ISS, em relação à base de cálculo do IBS e da CBS, está tranquilo, está expresso, né? Está expresso, essa é uma proposta aí da reforma tributária, a simplicidade e a transparência, né? Então, essa questão da transparência, o contribuinte saber exatamente o quanto que ele tá recolhendo de tributo em uma determinada operação com bem e serviço, você só consegue atingir esse objetivo por meio do cálculo por fora, né? E, obviamente, uma não com uma atividade plena, crédito financeiro, aí ele sabe exatamente o quanto ele está pagando de tributo efetivamente naquela operação, tá? Então aqui está tranquilo, tá? Isso daí está expresso no texto constitucional. O problema, qual que é o problema aqui? Que é o que a gente vai tentar responder aqui nesse vídeo. E o IBS e a CBS vão estar incluídos, vamos começar primeiro, na base de cálculo do ICMS. O que acontece? Pessoal, inicialmente, lá na PEC 45, quando começou a pipocar esse tema da reforma tributária aí no Congresso Nacional, tinha um dispositivo expressamente prevendo, né, que o ISS, na verdade, o IBS e a CBS não iam compor a base de cálculo, né, do ISS, do ICMS e do IPI. Né? Não iam compor a base de cálculo. Estava expresso, né? Estava expresso. Só que ali, nos 45 do segundo tempo, ali nos acréscimos, se retirou esse dispositivo. Hoje a gente não tem mais, na Constituição foi retirado, né? Foi retirado esse dispositivo que previa expressamente a não inclusão do IBS, da CBS, na base de cálculo do ISS, do ICMS e do IPI. A gente não tem essa previsão expressa, né? Então, por isso, dessa discussão, né? Os contribuintes estão questionando. E aí, né? Lá durante a transição, quando ainda a gente tiver o ISS e o ICMS. Porque, obviamente, essa discussão acaba lá em 2033, mas durante o período de transição, como que vai ficar? Como que vai ficar aí o cálculo do ISS e do ICMS? Eu vou precisar incluir, né, o IBS e a CBS nesse cálculo, nessa base de cálculo? E aí, se a gente vai incluir, a gente vai ter uma nova tese do século, né? A tese aí durante o período de transição, óbvio, não vai ser que nem da PiscoFins, a exclusão do ICMS na PiscoFins, porque a gente está falando de um período temporário, né? A gente sabe quando que vai acabar esse problema, caso ele exista, né? É, mas, do jeito que está hoje o nosso ordenamento jurídico, do jeito que está previsto lá na Lei Candir, o IBS e a CBS vão fazer parte da base de cálculo do ICMS. Por quê? Porque a Lei Candir, pessoal, lá no seu artigo 13, que trata da base de cálculo do ICMS, prevê que a base de cálculo do ICMS é o valor total da operação. Tá? Não é só o preço da mercadoria, só o preço do serviço, não, é o valor total da operação. Então, tudo que é cobrado em decorrência dessa operação, né, de venda de mercadoria ou a prestação do serviço de transporte interestadual, intermunicipal, né, e serviço de comunicação, está incluído na base de cálculo do ICMS. É tanto assim que o STJ ele acabou de decidir, em repetitivo, que a PiscoFins integra a base de cálculo do ICMS. Pô, mas o ICMS não integra a base de cálculo da PiscoFins, mas o inverso sim,
aí a PiscoFins integra a base de cálculo do ICMS, é porque são tributos totalmente diferentes. A PiscoFins incide sobre receita ou faturamento. Aí ok, aí o valor do ICMS, como não integra em definitivo o patrimônio do contribuinte, obviamente, né, ele não é receita, porque ele não integra em termos definitivos. É um valor que simplesmente transita na contabilidade da empresa. Né? Já no caso do ICMS, a materialidade é diferente. É a circulação de mercadoria e a base de cálculo é o valor total da operação. É o que está na Lei Candir. É o que está na Lei Candir. E não há nenhum dispositivo prevendo a exclusão da PiscoFins da base de cálculo do ICMS. Basicamente é isso que o STJ decidiu. Né? Então o STJ ele sinalizou fortemente, de que qualquer valor que é cobrado ali em decorrência dessa operação vai fazer parte da base de cálculo do ICMS. E aí o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu né, os congressistas, os deputados, os senadores já se movimentaram, né, e já propuseram, né, um projeto de lei para alterar a Lei Candir e alterar a própria lei, a Lei Complementar 214. Olha que bizarro, a Lei Complementar 214 tem um pouco mais de um mês que foi publicada, foi sancionada, foi publicada. E já tem um projeto de lei complementar para alterar a Lei Complementar 214, que é exatamente para ajustar essa questão, né, da base de cálculo do ICMS e do ISS. A gente teve o ano passado praticamente inteiro, né, o PLP 68, né, que culminou na aprovação da Lei Complementar 214, e os congressistas agora, logo depois que foi aprovado, foram se tocar, né, que do jeito que está escrito é possível que o IBS e CBS integre a base de cálculo do ICMS, e aí a gente está falando, né, de dois tributos que no somatório podem chegar a 30%. Então, imagine, eu vou inflar a base de cálculo do ICMS, né, durante a transição em quase 30%. Então, é algo relevante, né, e os contribuintes estão preocupados, os congressistas se tocaram desse problema e já propuseram, né, um projeto de lei complementar para alterar a Lei Candir e para alterar a Lei Complementar 214 para deixar isso expresso. O que não está expresso no texto constitucional, eles querem deixar expresso, né, em nível de lei complementar. Tá? Então, essa é a questão, né, do ICMS. Beleza? Né? Aí falou, professor, ok, mas e o ISS? E o ISS? Então, pessoal. Então você vai falar, pô, então o ISS também, né? Então, o ISS também, o IBS e a CBS vai fazer parte ali da base de cálculo do ISS. A questão é o seguinte, né? Qual é a base de cálculo do ISS? Não é o valor total da operação, é o preço do serviço. Né? É o preço do serviço, é a receita bruta de serviço que é oferida, né, em decorrência dessa prestação de serviço. A grande questão e aqui é uma diferença, que aqui eu estou falando meu entendimento pessoal, tá? Isso não decorre do entendimento da Fazenda, eu sei que tem entendimentos diversos, né? Se não houver, né, a questão para o ICMS, se não houver nenhuma alteração, é quase certo, mais certo do que andar para frente, que o entendimento do fisco vai ser. No caso do IBS, da CBS, faz parte sim da base de cálculo do ICMS. Mas, e no caso do ISS? Né? No caso do ISS, pessoal, esse projeto de lei, acho que é o projeto de lei complementar 16 de 2025, né, também prevê ali a não alteração da lei complementar 116, e eu não entendi por quê, né, porque no caso do ICMS se propõe a alteração da lei Candir, né, e a alteração da lei complementar 214. No caso do ISS, não está se propondo a alteração da lei complementar 116. Né? Só se propõe ali a alteração da lei complementar 214. Por quê? Né? Porque no caso da 116, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Né? E o IBS e a CBS, por serem tributos calculados por fora, eles não fazem parte do preço do serviço. Então, se você vai, por exemplo, numa lavanderia, no estacionamento, ele vai, qual que é o preço do serviço? É R$ 20, mais o IBS e a CBS. Então, são tributos que estão fora do preço, né? Porque são tributos calculados por fora. Né? Então, não precisaria alterar a Lei Complementar 116 para você dizer que o IBS e a CBS não faz parte da base de cálculo do ISS, porque está claro, no meu entendimento está claro.
né? Porque a base de cálculo do ISS não é o valor total da operação decorrente da prestação de serviço, é o preço do serviço. Já lá no ICMS, a base de cálculo é o valor total da operação, né? Só que, para deixar claro, né, e deixar expresso que o IBS-CBS não faz parte da base de cálculo do ISS, né, eles quiseram colocar e deixar claro lá na Lei Complementar 214. Mas não viram necessidade de alterar a 116. Por quê? Porque o IBS e CBS são tributos calculados por fora e, naturalmente, eles não integram o preço do serviço, né? É, já no caso do ICMS, a base de cálculo não é o preço da mercadoria, né, ou o preço do serviço, é o valor total da operação. Há essa diferença sutil entre a base de cálculo do ICMS e do ISS, que faz total diferença nesse caso. Tá? Mas aqui, pessoal, em relação ao ISS, eu estou aqui passando o meu entendimento pessoal, a fazenda ou um determinado município pode entender diferente, né? E entender que preço do serviço é qualquer valor que você cobre em decorrência, né, de uma prestação de serviço. E eu sei que há esse tipo de entendimento. Mas aqui eu estou, obviamente, fazendo esse disclaimer para deixar claro. Aqui eu estou passando meu entendimento pessoal, tá? Meu entendimento aqui como professor, como acadêmico da área, aí um estudioso da reforma tributária. Não reflete, por exemplo, o entendimento do município de São Paulo, tá? Na verdade, eu nem sei qual é o entendimento do município de São Paulo sobre esse tema, né? Porque basicamente ainda a gente não discutiu sobre esse assunto aqui no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda do município de São Paulo. Tá bom? Deixa eu só ver, acho que era isso que eu tinha colocado aqui para vocês, né? Então, pessoal, era isso, né? Esse é um tema importantíssimo que está na crista da onda das discussões aqui, né, em relação à reforma tributária, né? Então, obviamente, eu não podia deixar de falar sobre esse importantíssimo tema aqui referente à base de cálculo, né, do ISS, do ICMS, né? Se eles vão fazer, se vai ter o IBS, CBS. E aí, pessoal, vai gerar uma confusão, né, durante essa transição em relação ao cálculo, né? Imagine o complicador, se o IBS, CBS faz parte da base de cálculo do ICMS e do ISS. Como que eu vou calcular tudo isso? Como que eu vou calcular esses tributos durante a transição? Então, realmente é um imbróglio, né? Realmente, né, geraria aí uma complexidade. Óbvio que é uma complexidade temporária, que aí depois de 2033, aí realmente a coisa fica mais simples e a gente sabe que vai ficar mais simples realmente lá a partir de 2033, tá bom? Então era isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e aquele combinado nosso, né? Você achou que ia esquecer, né? Já estava finalizando o vídeo, achei que eu ia esquecer. E aí, você gostou? Gostou? Foi útil? Foi bacana esse vídeo aqui para você? Né? Então, pessoal, tasca o like, né? Pô, se foi bacana, se gostou, né? Não custa nada, né? Dá o like aí, ajuda bastante aqui a gente e já aproveita, né? Vira aí um acadêmico da reforma tributária, se inscreva aqui no canal. Se você quiser se aprofundar, né, nos estudos da reforma tributária, né, venha ser o nosso assinante. Aí você vai ser um acadêmico mesmo da reforma tributária, né? O link aí está na descrição do vídeo, né? A gente tem bastante material, a gente já está se preparando para gravar as aulas aí da Lei Complementar 214. Realmente vocês vão ter um curso completaço, né, sobre a Lei Complementar 214 aí em breve para todos vocês. Ok? Então é isso. Vamos ficar por aqui. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.